Olá a todos, bem-vindos a 7 Minutos. Hoje gostava de vos falar um bocadinho acerca de oração. A oração é muito importante porque a oração é a forma de nós comunicarmos com Deus, a forma de nós falarmos com Deus, a forma de nós termos momentos íntimos com Deus, a forma de nos chegarmos mais perto de Deus, de falarmos com Ele, de abrirmos o nosso coração, de confessarmos os nossos pecados. Os momentos que nós podemos ter de oração são mesmo muito importantes para a nossa vida e eu queria desafiar-te à oração. E para isso gostava de, como é óbvio, usar o ensino que Jesus deu acerca de oração. Então em Mateus, capítulo 6, a começar no versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhes peçais. Então, nesta primeira parte, Jesus está a dizer aos seus discípulos, às pessoas a quem ele estava a ensinar, e claramente para nós, que nós não devemos ser hipócritas quando oramos, ou seja, não devemos orar simplesmente em público, como por exemplo na igreja, ou seja lá onde for, em público só para inglês ver. Portanto, este é o primeiro conselho de Jesus: não ores só para inglês ver, não ores só por uma oração toda bonita e toda composta, assim de pé, onde toda a gente pode ver. Não é isso que interessa para Deus. O que interessa para Deus é o teu coração. Por isso é que Jesus depois diz: vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora no secreto, porque é nos momentos em que estás só tu e Deus, onde não há distrações, onde não estás ali a fazer um papel, é quando estás tu e Deus sozinho. É nesses momentos que tu alcanças intimidade com Deus, é nesses momentos de oração que tu realmente chegas perto de Deus, porque Deus é o teu foco e aquele momento em que tu estás com Deus é o mais importante. Depois, Jesus também diz que para não usar repetições na oração, ou seja, não é porque tu repetires muitas vezes uma coisa, ou uma palavra, ou quer que seja, ou uma oração, digas a mesma oração muitas vezes, que vais ser melhor ouvido, porque Deus já sabe o que tu precisas, Deus conhece o teu coração e Deus quer, e o que Deus deseja nos momentos de oração, e o que é melhor para ti é que tu de facto possas falar com Ele, ser sincero, como eu agora estou a falar contigo. Eu não estou aqui a dizer coisas decoradas, eu estou aqui a pensar contigo, a falar contigo, algo que eu já tinha na minha mente, e eu estou a falar contigo. Da mesma forma, quando vamos a Deus em oração, nós não precisamos estar ali a dizer uma coisa super composta e super decorada. Não, abre o teu coração diante de Deus, ora, fala com Ele, chega-te a Ele, chega perto de Deus. Não precisas estar a usar vãs repetições. Ou seja, a oração não é uma mesinha, não é um truque de magia que tu oras, dizes aquelas palavras e Deus responde. Não, Deus não é um gênio da lâmpada que está ali à espera que nós esfreguemos com aquelas palavras para que Ele faça uma coisa extraordinária. Não, Deus quer um relacionamento contigo, Deus quer um relacionamento connosco, e para isso é preciso ter um relacionamento com Ele. O relacionamento envolve conversa, envolve desenvolvimento, envolve tu abrires o teu coração, envolve tu ouvires Deus. Então por isso é que Jesus está a dizer para não usarem de vãs repetições, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai e Ele já sabe o que nós precisamos antes de pedirmos. Ele só precisa que nós digamos uma vez, e não tem a ver com Ele, porque Ele já sabe, tem a ver connosco, com nós abrirmos o coração, com nós pedirmos a Deus, tem a ver com a nossa postura. Depois Jesus vai, agora no versículo 9, ele vai dar um modelo de oração, ou seja, ele não está aqui a dizer, nós vamos ler, é o que nós conhecemos pelo Pai Nosso. Ele não está a dar aqui uma oração para nós dizermos assim tal e qual, ele está a dar um modelo, ou seja, é um exemplo, por exemplo, orem assim, podem orar assim, é um exemplo, ok? Não é uma coisa, porque se ele disse antes que não é para usar as repetições, eu acho que ele não deu isto com o propósito de nós dizermos isto sempre assim tal e qual. É um modelo, tem o tipo de coisas que nós devemos dizer na oração. E diz assim, a partir do versículo 9 de Mateus 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, de que é composta esta oração e de que é que deve ser composta a nossa oração?
Aqui a começar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O que é que nós devemos dizer na nossa oração? Podemos começar por louvar a Deus. Por exemplo, quando diz aqui Pai Nosso, é uma expressão de proximidade. Pai Nosso, meu Pai, Tu que estás nos céus, que reinas sobre toda a terra, santificado seja o teu nome, é uma palavra de louvor a Deus. E nós devemos louvar a Deus com gratidão na nossa oração e depois devemos revelar uma postura de submissão, uma postura de Deus, faça-se a tua vontade na terra, no céu, na minha vida. É uma postura de submissão, porque Deus é mesmo soberano e só Ele mesmo sabe o que nós precisamos. Por isso é que quando oramos e nos chegamos a Deus, demonstramos um coração de Deus, faça a tua vontade, porque Tu é que sabes o que é o melhor. Por exemplo, depois no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, tem a ver com o sustento, tem a ver com... Nós sabemos que nós devemos agradecer a Deus em primeiro lugar pelo nosso trabalho, pela forma como Ele tem providenciado para a nossa vida. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta e é Ele que providencia para nós todos os dias. Então nós devemos demonstrar esta gratidão e dizer assim: o pão nosso dá-nos em cada dia, sustenta-nos a cada dia, mantém o meu trabalho, ajuda-me a trabalhar, dá-me forças para trabalhar, dá-me saúde para trabalhar, ajuda-me, dá-me sustento, mesmo em momentos difíceis, como por exemplo o que estamos a viver agora. Nós não sabemos o dia da manhã, tu não sabes se calhar se amanhã tens o teu emprego, se não tens, é tudo instável, é tudo incerto, mas nós faz esta oração a Deus: o pão nosso dá-nos em cada dia, sustenta a minha vida, sustenta a minha família, ajuda-me, não deixes que nada falte. Por exemplo, é isto que Jesus está a querer dizer. Depois, no versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é uma coisa que deve sempre fazer parte da nossa oração, o arrependimento pelos pecados. Nós somos pecadores e falhamos todos os dias. E o pecado traz culpa, o pecado traz consequências e nós precisamos de levar a Deus o nosso pecado e pedir-lhe perdão. Que Ele nos perdoe e que nos ajude, que nos ajude a não pecar mais, que nos ajude a ter força para não cair em tentação da próxima vez. Precisamos de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, precisamos pedir a Deus que Ele limpe o nosso coração, que Ele limpe as nossas vidas e que nos ajude a ser melhores e melhores pessoas. Mas livra-nos do mal. E de facto o mal está em toda a nossa volta, pessoas com intenções maliciosas, e é muito complicado viver o dia a dia não sabendo a que é que estamos sujeitos, não é? O que é que vai acontecer. Mas se nós vamos à presença de Deus e dizemos: mas livra-nos do mal, então o nosso coração fica com grande confiança, porque o Deus poderoso, o Deus que está nos céus, o Deus que é Rei, o Deus que é o Senhor de todas as coisas, é aquele que cuida de nós. E por isso é que nós devemos pedir: livra-nos do mal, cuida de nós, cuida de mim, Deus, ajuda-me, Senhor, livra-me das coisas más que acontecem, ajuda-me a lidar com as situações difíceis da minha vida e não deixes que nada de mal aconteça. Protege a minha família, protege-me a mim, protege-nos. Isto deve fazer parte da nossa oração. E por fim a oração termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto é reconhecer que de facto o reino de Deus é Rei sobre tudo, Ele tem todo o poder e toda a glória é devida a Ele, para sempre. Isto é um reconhecer que Deus é Deus, e é isso. E então isto deve ser o que faz parte da nossa oração. Não devemos ser hipócritas e não devemos orar só para inglês ver, deve ser uma oração mesmo a Deus, sabendo que Deus ouve, e acredita, Deus ouve a tua oração. Devemos também não usar de vãs repetições, não vale a pena estarmos a dizer várias vezes coisas que nós já nem estamos a ouvir aquilo que estamos a dizer. Isso já é inválido para nós, muito mais para Deus, não é? Devemos também louvar com gratidão e submissão a Deus. Devemos também agradecer e pedir a Deus o sustento para nós de cada dia. Devemos também pedir perdão ao Senhor, perdão pelos nossos pecados, e pedir também livramento do mal e que Ele nos livre e que nos ajude. E devemos acabar a nossa oração em louvor a Deus, em gratidão, em louvor, em adoração a Deus. E isto é um exemplo de como tu podes orar e das coisas que tu podes usar na tua oração, mas o mais importante é mais do que tu cumprir os pontos na tua oração ou fazeres estas coisas todas, porque tem que ser, é de facto tu abrires o teu coração e falares com Deus. Deus ouve-te,
Deus está aí contigo, Deus ouve-te onde quer que tu estejas, o que é que tu estejas a passar, quem quer que tu sejas, Deus ouve a tua oração. Não tenhas medo de chegar perto de Deus, não tenhas medo de falar, não tenhas medo de parecer maluco, porque tu podes fazer isso quando estás sozinho, quando mais ninguém vê e não estás a falar sozinho. Acredita, Deus está a ouvir-te. Ora a Deus, dá este passo. Se tu não tens este hábito de orar ou se tu não conheces Deus ainda, experimenta, tenta chegar perto de Deus. Deus vai ouvir a tua oração, Deus quer também chegar-se perto de ti, Deus quer mudar a tua vida. E se tu levares uma vida de oração, se todos os dias orares e da mesma forma como falas com Deus, esperas por uma resposta da parte de Deus, tu vais ver que a tua vida vai ser diferente, vais ver mais a mão de Deus na tua vida, vai haver coisas para as quais tu vais olhar com uma perspectiva diferente porque estás alinhado com a vontade de Deus, porque submeteste à sua vontade, quando disseste faz a tua vontade na minha vida. Então experimenta levar uma vida de oração, experimenta chegar-te a Deus e deixa que Deus toque na tua vida, ok? Nestes momentos de intimidade, nestes momentos de oração, seja fechado no teu quarto, seja quando vais a caminho do trabalho, quando voltas para casa, quando estás a lavar a louça, quando estás a arranjar o carro, o que é que seja, o importante é que de facto tenhas momentos em que só estejas dedicado a isso, mas em qualquer momento Deus quer ouvir-te e Deus quer ouvir-te e Deus quer responder também às tuas orações e Deus quer ajudar-te, ok? Não leves o teu fardo sozinho, não andes carregado, aceita a ajuda de Deus, ok? E vai a Ele. Que Deus te abençoe muito. Este é o meu desafio para ti, que leves uma vida de oração e que confies em Deus. Arrisca numa vida de oração, vai valer a pena, está bem? Deus te abençoe.